Seabra sendo pressionado, mas alguns atletas também, e você esteve em loco, então teve uma visão mais ampla do que nós, que estávamos numa visão televisiva da coisa. Então, CJ, mas hoje, especificamente, falar individualmente do Cruzeiro é falar que todo mundo foi muito ruim. Menos o Cássio. Menos o Cássio, que foi o melhor, inclusive melhor em campo. Se não fosse ele, era 2-3 São Paulo, assim, gente, com toda tranquilidade. E me assustou, CJ. E me assustou. O Cruzeiro ele teve 14 dias de trabalho, cara. Não que a gente até discutiu isso semana passada. Falamos, falando assim, se não render nada, não falar. Não que o time vai chegar em um nível top. A varinha do Harry Potter vai vir aqui, vai acontecer uma mágica e tal. Não é assim que funciona. Mas eu esperava algo muito superior ao que eu vi ontem, né? E é inacreditável que o Cruzeiro tenha sido completamente dominado pelo São Paulo reserva. Não é que o São Paulo foi misto, gente. O São Paulo ontem foi reserva, cara. É o São Paulo reserva em campo. E o Cruzeiro foi completamente dominado, né? E dominado por uma série de situações, né? Talvez escolhas equivocadas do professor, né? Tecnicamente, a equipe derreteu. Individualmente, a equipe caiu muito. O Cruzeiro, nos últimos 10 jogos, só venceu 3 partidas, né? E uma delas contra o fraquíssimo, com todo respeito, Atlético Goianiense no Mineirão. Então, ontem, o que a gente viu foi um São Paulo que entendeu a proposta que queria implementar, colocou ela em ação e conseguiu um resultado exuberante. E que jogador é o tal do Juan, tá, cara? Gostei muito do Juan, que jogou como um zagueiro ali mais pelo lado direito. Jogou muito bem pelo São Paulo. Mas o Cruzeiro que depende, e aquilo que a gente já falou, né? O Cruzeiro teve em vários momentos muito mais posse de bola, mas o Cruzeiro é um time que chega no último terço de campo, não sabe o que faz com ela. Não sabe se vai cruzar, não sabe se vai fazer uma jogada individual, não sabe se vai penetrar, não sabe se vai pisar na área. Aliás, uma coisa que eu senti ontem, né? Falando especificamente dos 2 atacantes, né? Tanto do Vitinho quanto do Caio Jorge. Nenhum deles pisa na área, cara. Impressionante como o Caio Jorge não é um atacante que consegue pisar na área, consegue ficar com a bola dentro da área. É um time que ontem teve muitos jogadores abaixo. Eu posso citar aqui até mesmo os 2 laterais que não comprometeram, mas longe de ser aqueles atletas que o Cruzeirense acostumou a ver. E CJ, eu tenho que admitir uma coisa. Quem viu, viu, tá? Viu o quê? Um time vibrante, um time jogando bola, um time que era autêntico dentro do Mineirão. Não sei se o Cruzeirense vai ver isso mais. Mas é a primeira derrota, não foi a primeira, não. No Mineirão? No Mineirão, não, a primeira derrota no Mineirão. Mineirão. Mas você lembra aquilo que eu te falei, que a tendência era o Cruzeiro, uma expressão até que o Gris usa muito, que era regressão à média? Gente, o que estava acontecendo no Mineirão com o Cruzeiro era muito acima da média. É que você fala tanto sobre camisa. Existem algumas camisas que pesam para Atlético e Cruzeiro. O Atlético, por exemplo, passa uma dificuldadezinha com o Botafogo ou com o Bahia. E o Cruzeiro passa uma dificuldadezinha com o São Paulo. Você não fala que camisa pesa? Pois é, ué. Dificuldadezinha não, pô. Falou que é Campeonato Brasileiro é o São Paulo, pode entregar os 6 pontos, cara. Não precisa nem jogar. Tá bom que descansa. Mas o que você quer falar? Você não, o que preocupa no Cruzeiro é que o Cruzeiro não tem conseguido mais ser um time equilibrado, CJ. Mesmo na vitória, por exemplo, do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense teve momentos que foi muito superior ao Cruzeiro. Final do primeiro tempo, né? O Atlético Goianiense entrava dentro da área tocando, eu até brinquei aqui, parecia o Barcelona, ninguém queria chutar, toca, ele errou o gol, tem tanto tempo que isso foi ano passado, né? Foi o último jogo do Cruzeiro há 15 dias atrás. Exatamente. Então, isso que tem preocupado mais. Antes, a gente falava muito que o problema do Cruzeiro, enquanto era só, o time ou erra gol, ou não tá conseguindo criar muito, a discussão era sempre essa. O Cruzeiro não sofria nos jogos. E agora passou a sofrer. Isso é muito preocupante. Ontem, o que o Cruzeiro tinha de pilar, que era Zé Ivaldo e João Marcelo, por exemplo, que venciam quase todos os duelos individuais no jogo, ontem eles perderam muitos duelos. O William Gomes ontem criou muita... O Zubeldia fez um jogo ontem de duelos, cara. E o São Paulo praticamente ganhou todos os duelos ontem. O São Paulo estava defendendo um pouco mais, o Cruzeiro tinha mais posse de bola, e no contra-ataque, todas as jogadas em velocidade criavam algum perigo, um certo desconforto para o Cruzeiro. Então, além de não ter criado tanto e de ter dificuldade na criação, o Cruzeiro não conseguiu se defender bem. Isso foi um problema. O que dá para defender o Seabra e o que dá para criticar, na minha análise? A ausência de atacante é o que o Seabra pode se escorar. Isso é fato.
Tem um ponto positivo para falar sobre isso, O Seabra, ele tem aonde se escorar nisso. Por que não colocou o Lautaro? Segundo eles, o Lautaro não tinha condições de jogar nenhum tempo ainda. Então, por isso que o Lautaro não foi titular, nem o Verón. Mas o Cruzeiro ontem não tinha de novo atacantes para jogar. Isso o Seabra pode se esconder atrás disso e de fato é. Agora, algumas coisas eu acho que o Seabra tem que repensar. Por exemplo, Romero e Wallace. Cara, isso não é... Isso não quer dizer que se não jogarem os dois juntos vai dar certo. Mas o Cruzeiro vinha jogando de uma forma, e coincidência ou não, dentro do que o Gris falou, quando começou a jogar os dois juntos, o Cruzeiro não conseguiu fazer grandes jogos mais, com dois volantes mais fixos, dois volantes mais de características de primeiro volante. Ontem ele até teve uma estratégia boa que foi, quando o Cruzeiro tinha a bola, em vez do Romero jogar de costa, o Romero virava um zagueiro pela direita, para não ficar recebendo bola de costa. Ele virava esse construtor pela direita, liberava o Willian e o Vitinho era o meia. Tentou fazer isso, mas também não deu certo. Na hora que o Cruzeiro, eu acredito, na hora que eu vi o Lautaro antes do gol do São Paulo, eu vi o Lautaro na beira do campo, eu falei, Cruzeiro agora vai melhorar. Porque eu imaginei que ele tiraria um volante, ou o Romero ou o Wallace, e o Cruzeiro voltaria a jogar com o Vitinho pela esquerda, Matheus Henrique pela direita, e o Romero centralizado com dois atacantes mais o Matheus Henrique. Eu falei, eu acho que o Cruzeiro agora vai melhorar. Na hora que ele põe o Lautaro para entrar no jogo, sai o gol de São Paulo. Aí ele faz a troca, passa 3, 5 minutos, o Vitinho machuca. Mas um questionamento que o torcedor teve na bolha virtual foi justamente demoras nas substituições. E principalmente, às vezes, tirar o Wallace ou o outro jogador de meio campo para tentar algo diferente. Ele tentou ajustar na conversa, mas eu concordo com o torcedor. O primeiro tempo do Cruzeiro foi bem ruim, não conseguia criar e defendia mal. Ele poderia ter mexido em peças e não ter ficado só na conversa. Muita coisa do Seabra ontem irritou o torcedor. Tem algumas críticas ao Seabra e a parte do atacante que ele não tinha opções mesmo para o setor de ataque.